Ou acha que são só crenças. Eu preciso só limpar as minhas crenças, e limpando as crenças eu já vou ter a minha liberdade, minha E às libertação aí vezes a de... gente nem tem consciência de outras coisas que não estão no nosso campo, Não, as né? A pessoas não gente sabem. não. Literalmente, existe Esse é o meu um... problema, mas É, existem muitas coisas por trás. E as cartas eu acho sensacional nesse sentido. E a mesa também, né? Nos auxilia muito a mapear a até identificar questões exatamente quais os passadas, pontos. né? A gente pode... Nós temos uma mesa que trabalha o diagnóstico, né? E essa mesa, você pode até perguntar: eu quero trabalhar para desbloquear a prosperidade, a minha prosperidade, ou então a prosperidade do seu paciente, né? E ela vai te mostrar em qual fase da sua vida você vai começar a desenvolver esse trabalho e quais as cartas que você pode começar a trabalhar para desbloquear. Porque a mesa, ela acelera ainda mais o nosso processo. A gente já sabe pelo protocolo, dentro do método, né? Quais todos os pontos que precisam ser trabalhados. Mas a mesa pode te ajudar em qual eu começo primeiro, por exemplo. Ou quais estão me impactando mais fortemente dentro de todos os pontos que eu tenho já mapeados nesse protocolo. Então, isso nos ajuda também, né? Explica um pouquinho, Fernanda, como é que funciona. Eu, por exemplo, não sou terapeuta, mas para usar para mim a autocura, que não vou trabalhar profissionalmente, eu poderia usar a mesa, por exemplo, como uma ferramenta? Pode usar sim. A mesa, ela funciona tanto. Aliás, isso traz uma das acelerações de resultado é isso, né? O terapeuta, ele é. Eu indico para que os terapeutas possam utilizar, ou então, quem está buscando um processo de autocura, vai trabalhar diariamente no seu processo de autocura, né? Sim. As meninas podem dizer aqui, a Karine estava me comentando também que usou a mesa ontem, né? Isso. Eu indico a vocês para usar hoje, desculpe, hoje, ó, antes de entrar no podcast, ela já entrou. Ontem eu já peguei uma sálvia branca também, porque eu gosto dos rituais físicos também, né? Aliás, nós temos vários rituais de limpeza. E ontem também eu fiz um ritual acendendo a sálvia branca, que é um dos elementais mais poderosos de limpeza de ambiente, né? E aí eu acendi a minha sálvia, fui lá purificar minha casa inteira e depois fiz uma abertura de mesa e acionei a nossa célula de cura, porque nós temos aqui na mesa, uma das células aqui trabalha com as curas, né? Tem Saint-Germain, Metatron, a Triquetra, enfim, nós temos vários símbolos aqui que trabalham na nossa autocura. Acionei lá, limpei todo mundo em casa, e aí a minha filha disse, nossa, que diferença. Na hora. Veja Instantâneo. como a gente precisa trabalhar na nossa autocura, porque diariamente a gente é impactado, né, meninas, por pensamentos, sentimentos, energia das pessoas, E os energia dos terapeutas, clientes. principalmente. Imagina quantas pessoas, né, passaram por aquele terapeuta. Uma limpeza, no final, é essencial. Mas me conta aí, Karine, um pouquinho sobre essa tua... O que você fez hoje, então? Limpando, usando a mesa para você, né? Porque que bom poder ter essa ferramenta pra gente, né? Aliás, um dos diferenciais do método é justamente nós podermos diariamente consultar ou na mesa sistêmica ou escolher uma carta que a gente já sabe que precisa trabalhar e começar a fazer o nosso desbloqueio. Antigamente, a gente tinha que ligar para alguém e marcar um horário com um colega, fazer uma troca aí, né? Ou pagar uma consulta e dizer, ó, tô com bloqueio aqui, preciso trabalhar. Com o método, você já tem todo o teu combo de tratamento, né? Como é que foi hoje? O que você usou hoje? É maravilhoso, é bem isso que você falou, Pepe. Eu, voltando um pouco atrás, né, na formação, que eu já sentia quando eu comecei, que já seria um divisor de águas, né, e a professora sempre falando para que a gente não se limitasse, fosse em busca de outros profissionais, porém, não se falava em autoconstelação, nessa questão, né, de autoconstelar. E é um limitador na constelação tradicional, né, Karine? Você vai ter dificuldade de utilizar ali você mesmo todo o processo, né? Porque você tem que analisar, tem que identificar, tem que sentir, tem que ser o representante e tem que... É complexo demais fazer uma autoconstelação, né? Muito complexo. Hoje em dia eu escutei até um profissional falando sobre autoconstelação e disse,
Vamos ver o que é. Só que aí eu não me conectei. Aí, quando chegou o método, que eu disse, uau, eu posso aqui me autocurar. Claro que é muito bom ser cuidado por alguém, mas não ficar nessa limitação. Como hoje, né, eu estava com esse peso que eu não estava compreendendo, vinha algumas coisas assim, mas eu disse, eu não posso ficar do jeito que eu estou. E eu tenho uma ferramenta fantástica para isso. Parei tudo que eu estava fazendo e me dediquei para esse autocuidado, para essa autocura. Então, fui lá para a mesa sistêmica, né? Vieram primeiro oculto espiritual, né? Essa origem, e aí eu fui para a célula de cura, que você acabou de mencionar. Aí depois, quando eu retornei para ver se tinha alguma carta a trabalhar, eu fui lá para a vida passada, foram 2 cartas sistêmicas para serem trabalhadas, eu achei bem interessante. Eu disse, mais alguma? Aí eu fui lá para a vida adulta. Nossa, que alívio. Então, são pontos assim que eu me emocionei bastante, que às vezes a gente não se dá conta que a gente está lá cristalizado, que a gente está lá aprisionado naquelas situações. Então, é fantástico a gente ter essa possibilidade de se permitir nessa liberação, nesse alívio. E eu sou muito grata a você, a toda a sua egrégora, a espiritualidade, ao nosso amado Best, né, que também te inspirou e te inspira ainda mais por essa possibilidade de, primeiramente, eu, né, e posteriormente quem chegar a mim. Então, quando você falou de grupo, eu lembrei que em novembro eu me lancei, né, com as cartas que você sempre fala da base, que é a harmonização com mãe, com pai, com o ancestral e cura de memórias negativas. E foi, assim, impressionante o resultado, né, cada um nos seus processos, nas suas demandas, mas que foi uma experiência maravilhosa para mim. E eu pude, como você fez validando, eu pude validar ainda mais como canalizadora, assim, daquele trabalho específico, o quão potente é e quão transformador é. E eu sou muito grata. E quero fazer mais disso. Você se surpreendeu com... Você questionava o resultado da carta? Quando você escutou que eram cartas sistêmicas no método, né? Você achava que... Quando você me escutou falar que cada carta equivale a uma constelação e trabalha nos pontos fundamentais, né? Desbloqueando e já tem uma condução pronta... Como é que foi isso para você? Será que funciona? Você duvidou? Nossa, mas isso é uma constelação? Como que é isso? Como é que ela conseguiu fazer isso? Te passou isso pela cabeça? Te soou como possível isso? Como, nossa, mas o que você pensou quando você ouviu isso? Você acreditou ou você ficou desconfiada? Né? É engraçado, né? Que, como eu te disse, foi uma amiga minha que me trouxe você, assim. Ela foi esse canal. Ela me mandou a primeira vez o link das cartas intermediárias. E aí, como eu estava naquele negócio de muita formação, de muita coisa, eu disse, peraí. Aí depois ela falou assim, amiga, veja isso aí, mesmo que você não use agora. Eu disse, então é o momento. Aí foi aí que eu adquiri, e foi a melhor coisa. Foi como se a ancestralidade, através dela, estivesse batendo, chegou a hora, você vai deixar isso passar? Então, quando eu realmente me conectei, que eu abri essa porta, eu disse... Eu nem questionei assim tanto, eu disse assim, com certeza, diante da minha formação como consteladora, isso vai agregar. Eu não imaginava como seria. Eu pensei que era tipo como é que eu posso falar? Um baúzinho que eu tenho aqui de umas cartas sistêmicas e vinham somente aquelas frases assim sintéticas. Porque, na verdade, existem cartas sistêmicas, né? Mas elas é só uma frase onde o constelador pode usar, sei lá, umas 20, 30 cartas, 40 cartas para tentar descobrir como é que ele monta um atendimento, né? Então, na verdade, elas são um suporte, né? Mas, na verdade, elas não dão conta. Eu trouxe aqui a metodologia através de uma carta porque eu fui literalmente desafiada pelo Bert, né? Porque eu, por ser complexa, nos meus atendimentos tradicionais de psicóloga, eu sempre gostava... Eu levava 2 horas a minha consulta, né? Por quê? Porque eu gostava de conversar, de trazer para a consciência, de falar de diferentes formas, porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm limitações para compreender. Então, eu sempre gostei muito de explicar bastante para a pessoa. Então, a minha consulta era longa. E eu tinha essa coisa complexa, tradicional da psicologia, de falar muito, usar muito verbo, né? E quando eu fui fazer as cartas, compilar esse conhecimento,
eu comecei a canalizar o Bert Hellinger, né? Porque foi depois da morte dele que eu canalizei essa metodologia. E eu dizia, meu Deus, como que eu vou colocar numa carta uma constelação de matemática? É impossível, não tem como. E ele me ensinou isso, que quando nós vamos curar uma pessoa, nós não vamos conversar com a racionalidade dela, porque a racionalidade dela pertence a este plano, pertence a esse mundo, pertence ao raciocínio, à mente. Nós vamos conversar quando nós usamos a cura. Para você curar a alma, você precisa conectar com a alma e aquilo que é essencial para ela, ou seja, é uma linguagem diferente.